Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na história do Frei Gilson, uma figura católica bem conhecida, né? Que mistura música, pregação e tem uma presença online, assim, gigante. É verdade. E para entender isso, a gente levantou bastante material. Notícias, entrevistas que ele deu, uns trechos de pregações, vídeos, as músicas também. Isso. O nosso objetivo aqui é, então, tentar extrair o essencial, sabe? Da trajetória dele, da mensagem que ele passa e qual o impacto disso tudo com base nesse material que a gente reuniu. É uma mistura interessante, né? Porque você tem, de um lado, elementos bem tradicionais da vida religiosa católica, como pertencer a uma ordem, fazer votos. Sim, os votos de pobreza, castidade, obediência. Exato. E do outro lado, essa projeção midiática enorme, falando para milhões, né? Usando as redes sociais pra caramba. As fontes mostram bem essa dinâmica. Bom, vamos começar do começo, então. O nome dele é Gilson da Silva Pulpo Azevedo. Nasceu em São Paulo, lá em 1986. Isso. E as informações que a gente tem falam de uma infância com pais separados e depois uma fase meio rebelde na adolescência lá em Paraisópolis. Parece que a conversão da mãe dele foi importante, né? E também o padrasto, Bernardo. Foi ele quem ensinou o Gilson a tocar violão, com os 11 anos. E esse violão foi chave, né? Porque aos 14 anos ele já estava participando de grupo de oração e cantando. Ah, então a música entrou cedo. Muito cedo. E ele mesmo conta em entrevistas de um momento marcante ali, que foi sentir a necessidade de, viver o que cantava. Isso parece ter sido um gatilho forte para a conversão dele mesmo. E ele cita influências também, né? Padre Jonas Abib, Padre Léo, figuras conhecidas no meio católico. Sim, são referências que aparecem nesse período inicial dele. Aí, com 18 anos, vem uma decisão grande. Que foi entrar para a Congregação Carmelitanas Mensageiros do Espírito Santo? Exatamente, uma ordem religiosa até nova, fundada em 2003, e com um lema bem específico: contemplar para evangelizar. Lá ele fez os votos, né, assumiu aqueles compromissos religiosos. E como foi esse início na vida religiosa? Pelo que a gente viu, ele descreve como um período intenso. Intenso e de muito trabalho, muita humildade. Tem até uma citação dele sobre a primeira pregação do superior, que é bem forte, né? Algo como: vocês estão aqui porque não prestam. Nossa! E como ele interpreta isso? Ele explica que era uma forma de, digamos, cortar o orgulho logo de cara. Um choque de humildade. Depois disso veio a formação mais formal, 6 anos de estudos. Sim. Filosofia e teologia? Isso, 2 anos de filosofia, 4 de teologia. Preparação para o sacerdócio mesmo. E a ordenação como padre veio em 2013, né? Final de 2013. Ele tinha 27 anos, chegou a ser pároco por um bom tempo, uns 9 anos. Sim, atuou na paróquia. Mas o que realmente deu essa projeção enorme para ele foi essa combinação da vida religiosa com a música e o mundo digital, né? Principalmente com o Ministério Som do Monte. É curioso, porque parece que ele não queria muito ser padre-cantor no começo, né? É o que as fontes indicam. Ele parece ter tido uma certa relutância inicial. Queria se dedicar mais à vida paroquial. Mas aí veio o primeiro álbum, em 2015, e estourou. Fez um sucesso que talvez nem ele esperasse. E daí começaram os convites para pregar e cantar pelo Brasil todo. Exato. Ele descreve esse crescimento como algo que meio que aconteceu, sabe? Não foi um plano arquitetado para ser um fenômeno pop, mas aconteceu. E os números hoje são, assim, impressionantes. Mais de 6,7 milhões de inscritos no YouTube, no Instagram passa de 7 milhões e no Spotify quase 1,5 milhão de ouvintes todo mês. É um alcance gigantesco. E tem aquela iniciativa que virou marca registrada dele, né? O Rosário ao vivo às 4 da manhã. Ah, sim. De segunda a sábado, né? Especialmente na quaresma, aquilo mobiliza muita gente. Muita gente mesmo. Começou, segundo ele conta, como um sacrifício pessoal, uma penitência inspirada na Bíblia, e chegou a ter mais de 1 milhão de pessoas conectadas ao mesmo tempo. É um poder de mobilização digital, assim, fora do comum. Ele até lançou um aplicativo por causa disso, o Oração Play. Sim, para organizar esse conteúdo de oração. Tá, e com essa trajetória toda, essa presença massiva, qual é o núcleo da mensagem dele?
o que mais se destaca nas pregações, nas músicas, segundo o que a gente analisou? Olha, é muito forte a centralidade de Jesus, a importância da oração constante, da leitura da Bíblia e uma afirmação bem direta. A verdade não é relativa. Isso aparece bastante. A busca pela santidade também, né? Ligada à felicidade. Exatamente, ele conecta a santidade, que ele baseia lá em Efésios, como o propósito da vida e o caminho para ser feliz de verdade. E junto com isso vem forte a mensagem da luta contra o pecado. Como ele define o pecado? Ele usa muito a referência de Gálatas 5, o pecado como aquilo que te separa de Deus e, consequentemente, te torna infeliz. Então, a mensagem é de renúncia, de arrependimento, para poder receber a graça de Deus. E a confiança em Deus, mesmo quando a pessoa se sente fraca. Sim, ecoando aquela passagem bíblica, basta-te a minha graça. Confiar mesmo na fraqueza. Outros temas que aparecem muito são a família como um projeto de Deus e a superação do medo, aquele não tenhais medo. E ele também faz uma crítica a relacionamentos mais superficiais, né? Comparando com a ideia de intimidade com Deus. Isso, valorizando uma profundidade que ele contrapõe à superficialidade que ele vê no mundo. Agora, essa visibilidade toda, essa mensagem direta, também gera atrito, né? As fontes mostram algumas polêmicas envolvendo Frei Gilson. Como a gente pode relatar isso de forma neutra? É importante mesmo ser imparcial aqui, só reportando o que está nas fontes. Sim, elas apontam controvérsias. Por exemplo, algumas falas dele sobre o papel da mulher, usando o termo auxiliar, geraram bastante debate. Recebendo apoio de um lado e críticas de outro, né? Setores mais conservadores e mais progressistas reagiram. Exatamente. As posições dele sobre aborto e homossexualidade, que ele fundamenta na doutrina católica e na Bíblia, também são temas que geram muita discussão pública. Ele sempre reforça aquela distinção de odiar o pecado, amar o pecador, mas as posições em si são controversas para muitos. O material que a gente viu também menciona um tom de escrito como patriótico e, às vezes, anticomunista em algumas pregações. Sim, isso aparece. E teve também aquela menção ao nome dele num relatório da Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de golpe. É crucial dizer, ele foi citado por ter recebido uma mensagem, uma oração pelo golpe, mas não foi indiciado, não é investigado por isso. Certo, apenas citado no contexto. Isso. As fontes sugerem que ele tenta não se envolver diretamente com partidos, sabe, evitar partidarismo explícito. Mas o conteúdo das mensagens dele, as posições sobre certos temas, acabam colocando ele no meio desses debates políticos e ideológicos bem acesos do Brasil de hoje. Não tem muito como fugir disso com a visibilidade que ele tem. Para a gente ir fechando, então, fica bem claro como o Frei Gilson consegue articular, de um jeito muito particular, elementos de uma tradição religiosa bem antiga, a vida numa ordem, os votos, a disciplina, com as ferramentas mais modernas de comunicação. Exato. Ele usa as redes sociais, a música como uma pegada mais pop, para levar a mensagem dele para milhões de pessoas. É uma fusão do antigo com o novo que chama atenção. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Para a gente pensar um pouco. Como essa disciplina espiritual forte, tipo rezar de madrugada, e essa busca por uma verdade que ele apresenta como absoluta, como isso conversa ou talvez entre em conflito com a nossa vida hoje, uma vida tão digital, tão rápida, com tantas visões de mundo diferentes convivendo. Pois é. Qual o impacto dessa mistura de tradição e modernidade na fé das pessoas hoje em dia? É algo para se refletir, sem dúvida.